O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Introdução. Quando o cânone foge da forma. In the English novel From Dickens to Lawrence, 1970, Raymond Williams menciona os anos de 1847 e 1848 e os livros durante eles publicados, afirmando que esse período representou um momento decisivo na literatura inglesa, relacionando os romances às mudanças sociais e culturais ocorridas no Reino Unido nos últimos 50 anos. Entre as obras citadas por Williams, encontra-se O Morro dos Ventos Uivantes, de autoria de Emily Jane Brontë. E Williams, assim como tantos outros críticos literários antes e depois dele, ao analisar o único romance produzido pela autora, o descreve como um acontecimento único, isolado. Em suas próprias palavras, um romance sem precedentes ou antecedentes. A estrutura do romance, com sua manipulação do tempo, uma história que começa a ser narrada já perto de seu fim, contada por personagens secundárias, uma das quais é testemunha presencial dos acontecimentos, mas não pode ser considerada neutra, deixando de lado a discussão da possibilidade ou não de um narrador ser absolutamente imparcial. A intensidade dos sentimentos, contidos na voz aparentemente controlada de Nellie Dean e retransmitidos ao leitor por intermédio do Sr. Lockwood, são algumas das características que têm causado repulsa nos leitores e críticos ou os fascinaram desde a publicação do romance. Elas permitem inúmeras interpretações da obra, seguindo linhas teóricas tão diferentes entre si quanto a análise marxista de Terry Eagleton, em Myths of Power, ou a visão feminista de Sandra Gilbert e Susan Gubar, em The Mad Woman in the Attic. E suas características também favorecem, conforme observou Eagleton, a divisão entre quem está a favor de Edgar Linton e os defensores de Heathcliff, quando a discussão aborda a escolha de Catherine Earnshaw entre o amor que ela sente por Heathcliff, descrito por ela própria, talvez em uma das citações mais famosas e mencionadas da literatura mundial, como as rochas sempiternas sob a superfície, uma fonte de pouquíssimo prazer visível, mas necessário. E o amor que ela sente por Edgar Linton, que se parece com a folhagem nos bosques, passível de ser alterado com o passar do tempo. E enquanto as discussões sobre a estrutura do romance continuam, sempre com novas perspectivas sendo apresentadas, de acordo com as diferentes correntes teóricas, e novos leitores vão sendo ou atraídos ou repelidos pela violência da narrativa, sobretudo relacionada a Heathcliff e a seu comportamento abertamente não vitoriano, não civilizado. O Morro dos Ventos Uivantes continua a ser a obra inclassificável, fascinante, que chocou a sociedade vitoriana no longínquo ano de 1847, data de sua primeira publicação. Cabe agora mencionar outro ponto. Em grande parte, o escândalo relacionado à obra logo depois de seu lançamento foi renovado na ocasião da publicação da Biographical Notice of Alice and Acton Bell, escrita por Charlotte Brontë em 1850, e com a qual ela desejava acabar com todas as controvérsias a respeito da autoria de O Morro dos Ventos Uivantes, bem como de Agnes Grey e The Tenant of Wildfell Hall, escritos por sua irmã Anne. Se os romances das duas escritoras, então já mortas, juntamente com Jane Eyre, de autoria de Charlotte, haviam sido mal recebidos por determinados críticos que os julgavam pouco decorosos, imorais ou brutais, com suas vívidas descrições de violência, menções explícitas aos danos causados pela bebida e famílias que não correspondiam ao ideal vitoriano de felicidade e de harmonia, o ultraje foi intensificado quando se descobriu que os textos haviam sido escritos por mulheres. E, para piorar ainda mais a situação, mulheres solteiras, filhas de um pastor da igreja. O Morro dos Ventos Uivantes não poderia ter sido escrito por uma moça. Não era possível que suas personagens tivessem sido concebidas pela mente de uma jovem escritora. Em uma tentativa de mitigar o choque, Charlotte fez da irmã a descrição até hoje em parte responsável pela visão que muitos leitores e até mesmo críticos têm de Emily Brontë. A de uma criatura simples, ligada à natureza, ignara das convenções sociais dos grandes centros urbanos, dotada de um talento que ela própria não tinha condições nem de avaliar e nem de controlar. A ideia de um escritor como um ser até certo ponto passivo, que trabalha sob o influxo de uma inspiração que se manifesta por conta própria e é mais forte que os seres humanos. Sample complete.
Ready to continue?